vamos abrir o nosso coração para que a presença do Espírito Santo se torne efetiva, para que Ele venha morar dentro de nós, como é a sua promessa, a fim de que nós possamos viver uma vida intensa, com a luz, com a iluminação do Espírito Santo de Deus. A promessa de Jesus de nos enviar o Espírito Santo de Deus, nos garantiu que o Espírito Santo moraria dentro de nós e nos ensinaria todas as coisas. É importante que a gente pense bem nisso, diante das nossas dificuldades, diante do mundo de dificuldades que vem à nossa frente. Nós temos um ajudador, nós temos uma pessoa que nos ilumina, que nos esclarece, que nos ensina, que é o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, da inteligência, e está no mundo justamente para nos auxiliar nas decisões, para nos levar aos acertos, para fazer com que a gente conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Porque se nós vivemos uma vida que não está dentro dos padrões de Deus, não é porque Deus assim não o quer, é porque nós não queremos assumir os padrões de Deus. Por isso esta oração é para que o Espírito Santo venha dentro de nós e nos auxilie, e nos mostre o caminho, e nos quebrante, para que com a sua luz, com a sua sabedoria, com a sua ciência, a gente possa caminhar dentro da vontade absoluta de Deus. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Os que creem digam amém, digam glória a Deus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui no Teu nome e Te pedimos, vem cumprir a Tua promessa, vem estar em nosso meio. Vamos sentir agora a presença do Senhor Jesus no nosso meio. Presença real, efetiva, presença de corpo, alma, sangue e divindade, porque Cristo é um só, Cristo é indivisível, e quando Ele prometeu estar no nosso meio, Ele está conosco integralmente. Isto é um privilégio que nós temos como cristãos, é o maior privilégio que o homem pode ter, é de ter o Filho de Deus junto com ele, nos momentos da sua necessidade. Sintamos a presença desse Jesus, e aproveitemos agora esta presença, para nós confessarmos a Ele todos os nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós confessamos a Ti todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, e arrependemos delas, Senhor Jesus, e Te pedimos perdão, Senhor Jesus. Rasga o nosso coração, Senhor Jesus, e vê se ainda existe mais alguma coisa que Te desagrada, e que nós não confessamos, e que nós não atinamos. Se tiver mais alguma coisa do Teu desagrado, Senhor Jesus, arranca dentro de nós, para que o nosso coração seja puro de verdade, para que o nosso coração seja inteiramente dedicado a Ti. É o que nós Te pedimos, ó Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso. Os que creem digam amém, digam glória a Deus. Aproveitemos esse momento para nós confessarmos o Senhor Jesus na nossa vida. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que Te reconhecemos como Filho de Deus vivo, e neste momento nós também nos tornamos filhos de Deus, e Te recebemos em nossa vida como nosso único Deus e Senhor. Olha, depois dessa declaração, a nossa vida tem de ser mudada. Há um novo nascimento, uma nova concepção de vida, há uma nova direção para nós seguirmos, e é isso que nós temos de buscar na nossa vida, para nós diferenciarmos dos demais. Cristo, quando subiu aos céus, a última palavra que Ele disse foi essa: e vocês receberão o Espírito Santo de Deus, para serem minhas testemunhas. Olha o que Cristo quer de nós, que nós, além de o recebermos, nós sejamos testemunhas dele, ou seja, a nossa vida tem que ser diferente da vida dos outros, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de existir, a nossa maneira de ver o mundo, tem que ser totalmente diferente daqueles que estão vivendo neste mundo, porque nós temos de ter um novo nascimento, uma nova vida, temos de ser uma nova criatura, para nós vivermos a vida intensa de Jesus, porque o Pai disse: eis que envio o meu Filho, para salvar o mundo, e para que todos vivam por meio dele, e é por meio de Jesus que nós temos de viver. As pessoas que têm cabeça, as pessoas que têm inteligência, vão viver por intermédio de Jesus, e vão ter uma nova vida.
A gente pega o jornal e a gente vê com quanta tristeza, com muita tristeza, o que está ocorrendo no mundo. Olha aqui, ontem, né, no jornal Estadão, no Brasil, 1,5 milhão de pessoas fumam drogas todos os dias. 1,5 milhão de pessoas, todos os dias. Isso maconha, porque o crack, cocaína, etc., é outro tanto. Chega mais ou menos a 4.800.000 pessoas que se drogam diariamente neste mundo. Ou seja, 5 milhões de pessoas que não têm a direção de vida, que não sabem como viver, que não sabem o que fazer na vida, que estão suprindo as suas angústias, as suas deficiências com a droga. Por quê? Porque não buscam a Deus, porque não conhecem a Deus, porque não querem viver por intermédio de Jesus. E isto aqui, as pessoas dizem assim, por exemplo, eu que drogo, eu que tomo, você não tem nada com isso, o problema não é teu? Não, o problema é de todos nós, sim, porque essas pessoas param de produzir, essas pessoas causam problemas no círculo de saúde, no círculo de segurança, incentivam o tráfico, fazem com que o crime seja incentivado no país. Então são pessoas que não têm esse tirocínio de viver por intermédio de Jesus. Olha, a tônica dos telefonemas que eu recebo, a tônica das pessoas que se contactam comigo é uma só, é desgraça e mais desgraça, é infelicidade e mais infelicidade. Pessoas que não conseguem chegar na bonança, não conseguem chegar numa vida digna, numa vida melhor, simplesmente porque não conhecem o poder de Jesus na vida deles. E como não conhecem, não buscam, ou uns conhecem, mas não querem. Uns não conhecem, mas não querem viver uma vida anômala, uma vida esquisita, uma vida sem a presença de Cristo. Vida miserável, vida desgraçada, que só leva à ruína. Esta é a grande verdade. E nós vamos vendo aqui no jornal a tristeza, a amargura, com que nós vemos que mais ou menos 5 milhões dos nossos compatriotas vivem uma vida miserável e desgraçada como esta. Aí a gente vai mais longe e pega o jornal e vê, por exemplo, insensibilidade. Por exemplo, esse pai aqui, esse pai, teve o filho e o amigo do filho assassinados, simplesmente. Estavam numa moto, desarmado, 20 anos de idade, não tinham nenhuma passagem pela polícia, não estavam drogados, não estavam bêbados, estavam simplesmente passeando, quando 5 policiais resolvem matá-los. E eles são mortos. E aí o que acontece? A polícia não consegue descobrir o crime. A polícia não consegue descobrir o crime. E aí o pai sai em busca dos criminosos. O pai vai em busca de testemunhas, o pai vai em busca de provas e consegue colocar 5 soldados na cadeia. E vejam bem, não eram bandidos, eram soldados. E hoje a gente fica sabendo, nesse mundo, essa situação, o que é bandido agora, o que é soldado, o que é gente de bem, o que é gente de mal, não se consegue mais distinguir, porque a insensibilidade tomou conta do nosso povo. Tomou conta do nosso povo. Agora, um processo tremendo, que vai movimentar juízes, promotores, testemunhas, tudo por quê? Porque 5 soldados, desconhecendo o seu dever de ser protetores da humanidade, eles passam a ser agressores da humanidade. Mas aí, temos aqui um caso que dá vontade até de rir, se não fosse tão trágico, se não fosse tão triste. Essa anciã aqui, né? Quantos anos? 73 anos, né? Professora aposentada, uma mulher que é formada em filosofia, ciências e letras, na cadeira de letras, minha colega de profissão, porque eu sou também professor em letras, e ela em língua portuguesa, e eu também em língua portuguesa. Esta velhinha santa foi ao banco buscar R$500, e o caixa entregou para ela um monte de nota. Ela, quando chegou em casa, conferiu e achou que estava faltando R$50. No dia seguinte, ela volta ao banco, mas em vez de ir ao banco conversar com a moça que deu para ela os R$500, para saber se tinha alguma sobra de caixa, se tinha algum problema, não. Ela se arma de um Trabuco 32, né? Ela se arma de um Trabuco 32, né? Entra no banco com o Trabuco 32, vai ao caixa, pergunta, cadê a mocinha? Não veio hoje. Ela foi no gerente, puxou o
o 32 e disse: eu quero meus 50 reais. Olha aonde que nós vamos parar. Quando as pessoas não têm mais o senso de vida, gente. Isso acontece com o bandido, mas acontece com uma senhora fabulosa, professora, aposentada. Quanta criança ela deve ter ensinado a urbanidade, e ela nessa velhice não tem mais urbanidade. Garanto por quê? Porque se afastou de Deus. Não há como ser de Deus e sair fazendo uma arruaça dessa. Aí o que acontece? Foi presa, né? Para poder prestar a fiança. Foi uma fiança de 415 reais, quem foi procurar 50, é obrigado a pagar 415 para sair da cadeia, e vai responder um processo agora, no mínimo por ameaça, ou de porte de arma ilegal, quer dizer, tudo isso é a pena de 4 ou 5 anos de cadeia. Nessa idade, a pessoa sofrer uma coisa dessa, gente, é porque a presença de Deus não está na vida dessas pessoas. E as pessoas não têm mais, como é que se diz, lógica na cabeça, não tem mais ética na cabeça, não tem moral mais na sua ação, e sai fazendo toda espécie de coisas erradas nesse mundo. Aí eu digo, bom, vamos trazer para a nossa meditação alguma coisa que a Bíblia nos ensina. E, buscando a inspiração do Espírito Santo, ele me deu essa mensagem aqui hoje, que está em Mateus, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 34. Olha o que está escrito aqui. Olha como é que Jesus começa falando. Olha aqui. Raça de víboras, serpentes, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Olha só o que disse Jesus, e quando disse, ele disse assim, raça de víboras, serpentes, o que vocês pensam tirar do tesouro mau que vocês têm? Porque aquele que tem um bom tesouro dentro de si, vai tirar coisas boas, aquele que tem um mau tesouro, vai tirar coisas más. Aí ele diz assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio, e diz assim, digo-vos que toda palavra frívola, vocês vão prestar conta de Jesus no dia do juízo final. Agora, o que é a coisa pior que existe na nossa vida é justamente isso. Nós passamos o dia falando coisas frívolas, falando coisas superficiais, coisas sem sentido. A gente podia pedir a Deus o seguinte, Senhor, quando eu for abrir a minha boca para falar bobagem, me dá uma mordida na língua para eu parar, para eu sentir que não devo falar aquela coisa, porque a gente vive despejando o dia inteiro, vive despejando palavras frívolas, é o que diz aqui, chocarrices, é o que diz aqui no livro, né? Olha aqui, no livro de Efésios, no capítulo 5, olha o que diz aqui, coisa interessante, nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, nem coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, que a tua boca abra para fazer ação de graças. Vamos fazer um exame de nossa consciência, e vamos ver, no dia de ontem, quantas vezes nós abrimos a nossa boca para falarmos coisas frívolas, chocarrices, coisas sem sentido, coisas que não foram convenientes, coisas inconvenientes, palavras que não têm dignificação, palavras imorais, palavras indecentes, piadas sujas, piadas ruins. Mas isso a televisão está cheia. Não é? Vejam, por exemplo, vamos dar um exemplo. As cacetadas, né? Mas quanta gente se diverte à custa da desgraça dos outros, né? Nossa, que coisa mais linda. Fulano foi subir e caiu. Fulano foi fazer tal coisa, errou, né? E a gente se diverte com a desgraça dos outros.
a gente se diverte com as desgraças dos outros. E sem contar que o narrador fica falando chocarrices, fica falando bobagens, fica falando trocadilho de palavra, que não dignificam um homem de televisão como é aquele, que tem tradição na televisão, que ganha fortuna para ser da televisão, usando chocarrice, palavra trocada, palavra de duplo sentido, para quê? Para que o povo ria, para que o povo se divirta. Olha, o que manda a Escritura Sagrada? Que da nossa boca saiam palavras santas, palavras boas, e quando nós não tivermos o que falar, vamos dar ação de graças a Deus pela nossa vida. Ação pela nossa vida. Hoje cedo, quando tocou o meu celular, que é um celularzinho bem modesto, ele não faz barulho, ele acorda todo mundo, né? E eu disse, mas meu Deus, mais uma vez eu tenho de me levantar, né? Aquilo parece que o corpo inteiro esfriou. Eu disse assim, mas espera um pouquinho, quanta gente nessa hora não consegue acordar, está morrendo, está no hospital, não consegue andar, e eu sou chamado para a luta, eu sou chamado para trabalhar, eu sou chamado para continuar a vida. Gente, que ação de graça eu tenho de dar a Deus por isso, em vez de dizer, como a gente costuma dizer, oh dia miserável, meu Deus do céu, olha o frio, olha o calor, olha a chuva, olha isso, olha aquilo. A gente sempre arruma um negócio para falar que não está certo aquela situação para nós, e aquela situação para nós é a melhor coisa que Deus deu para nós. A gente poder levantar cedo, poder achar um trabalho. Quanta gente levanta cedo, não tem onde trabalhar, nós temos, né? Quanta gente levanta cedo, não pode andar, tem de subir numa cadeira de roda. Quantas pessoas levantam cedo, tem que ter alguém para limpá-lo, porque ele se borrou todo e ele não sabe se limpar. Olha que situação da vida. E Deus nos dá a condição de andarmos, de virmos para o trabalho, de virmos para o serviço. Então isto é motivo de glória a Deus, glória a Deus. Mas é a palavra que Ele cumpre na nossa vida. Aquele que tomar posse desta palavra, vai ter a vida que Deus prometeu. Porque no Salmo 92, ele diz assim, os justos florescerão como a palmeira do Líbano, nos átrios do Senhor. Os justos crescerão como o cedro do Líbano, nos átrios do Senhor. Na velhice produzirão frutos, no verdor, no ardor e na seiva. Esta promessa de Deus, esta promessa de Deus. E Isaías, no versículo 62, ele diz, e aos 100 anos, se morrerem, morrerão como jovens. Esta é a promessa de Deus. Aí o que dizem as pessoas? Eu estou velho mesmo, não tem mais jeito. Também, com 70 anos de idade, o que mais espero? Ué, mas com 100 morrerão como jovens, com 70 nem nasceram ainda, se forem na palavra de Deus. Mas não estão na palavra de Deus, estão na palavra do cão. O que diz a palavra do cão? Que aos 70 anos, os injustos, os ímpios, já estarão no fim da picada. E se viverem 80 anos é para sofrer, está escrito na Escritura Sagrada. Escrito na Escritura Sagrada. Então aqueles que não forem justos, aqueles que não estiverem no caminho do Senhor, aqueles que não estiverem nos átrios do Senhor, aqueles que não estiverem na palavra de Deus, e esses vão sofrer mesmo. Esses vão sofrer mesmo. Eu estava lendo hoje de madrugada a vida do rei Joás, do rei Jorão. Ele morreu de ímpio que era, de ruim que era. Deus disse assim, você vai morrer com o seu ventre aberto e as suas entranhas colocadas para fora. Então, num determinado momento da vida dele, ele está sentado no trono, de repente rompe a barriga dele e aquelas entranhas tudo põe para fora. O mal, o maligno, aquele que não está com Deus, é este o fim dele. É este o fim dele. A Bíblia nos conta, nos narra a situação daqueles que desobedecem a Deus, daqueles que desconhecem a Deus. Afinal de contas, gente, nós somos obras de Deus, e Deus cuida da sua obra. Qual é um artista, por exemplo, que depois de terminar uma escultura, ele joga a escultura fora, ele não quer guardar aquela escultura, ele não quer vender aquela escultura, ele não quer que aquela escultura tenha valor? Qual é um artista que não tem esse cuidado com a sua obra? Que Deus, então, que nos fez a sua imagem e semelhança, que carinho Ele tem para nós, que vontade que Ele tem na nossa vitória, que vontade que Ele tem no nosso sucesso. E tem gente que diz, não, Deus não quer sucesso meu não. Afinal de contas, quem é Deus? Não, gente,
É o nosso Criador, é aquele que nos acompanha, é aquele que nos quer com a vida do jeito que Ele programou, a vida do jeito que Ele programou, né? Então, olha o que diz aqui: sabei, pois, que nenhum continente, nem impuro ou avarento tem herança no reino dos céus. Aquele que faz chocarrice, aquele que faz conversação torpe, aquele que tem palavras vãs, aquele que são inconvenientes, esses não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque eles vão preparar o seu coração cheio de porcariada. E olha o que está escrito aqui em Mateus 15, no livro de Mateus 15: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia, porque o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Olha, quando a gente vai analisar a vida dessa velhinha aqui, dessa professora, a gente pergunta, mas como é que pode? Como é que pode uma pessoa se armar para ir buscar 50 reais, mas nem para conversar primeiro, nem para ir lá perguntar para o banco, o senhor vai me dar os 50 ou não vai? Não é? Talvez o gerente até dissesse, olha, faz o seguinte, põe os 50 em Pedro, não vamos nem discutir, porque essa velhinha não pode estar mentindo. Não, se arma. Agora, da onde veio isso? Preste bem atenção de onde veio isso. Esta velhinha não teria pego um revólver e não teria saído para ameaçar o gerente do banco se ela não tivesse visto isso na televisão. Se ela não tivesse visto essa ação na televisão. E é a desgraça do mundo, é a televisão imunda, porca, que o demônio usou para o mal. A televisão, se usada para o bem, seria das melhores coisas. Mas, gente, analisem, por exemplo, cada novela que está aí no ar. Eu, às vezes, vejo o resumo da novela, só para eu saber o que está passando. Mas que porcaria, que porcarice, que imundice, que imoralidade, que sem vergonhice que existe ali. E ali, que coisa mais, o demônio põe a vivo e a cores, né? Para poder deslumbrar, músicas maravilhosas, roupas maravilhosas, artistas maravilhosos. Vê se eles me põem numa televisão com esse corpanzil aqui, com essa feiura toda, vê se me colocam. Não colocam, a não ser para ser bandido, isso talvez me coloque, né? Para eu entrar de arma, aí talvez eu tenha uma vaguinha. Mas o que a televisão ensina? Ensina o mal, ensina coisa ruim, ensina uma velhinha dessa com 73 anos, né? Eu chamo de velhinha porque ela não está com Deus, ela não tem a juventude que eu tenho com Jesus. Ela não tem a juventude, ela precisava ter. Porque com a juventude, se ela tivesse com Jesus, ela dizia, ó, esses 50 eu vou ganhar de maneira diferente. Aliás, a aposentadoria é ninho de imundície. A pessoa que fica sem fazer nada dentro de casa, ou fica rodando para cima, para baixo, para lá e para cá, a tendência é pecar por pensamentos, palavras, obra, língua, falando besteira, e vendo televisão para sair uma velhinha de 73 anos, professora, gente, que tem a bondade no coração, que aprendeu a ensinar a criança, sair com um trabucão de 32, que ganhou do pai há 40 anos atrás, é capaz que aquela arma nem atire mais. Se ela não tiver traquejo, ela não atira. Se não tiver jeito, se não tiver bem azeitada, ela não vai atirar. E a velhinha sai, olha que coisa lindinha, com a arma na bolsa, né? E passa, ainda diz, eu passei pelo portão do banco e não aconteceu nada, né? Até isso ela conta papo, né? Gente, o que é isso? É falta de Deus, é falta de Jesus, é falta da presença de Deus na nossa vida. E a televisão é que enche o nosso coração, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Mas será que o coração, quando Deus fez, Ele já botou dentro do coração a semente de toda essa porcariada aqui? Será que quando Deus fez o coração, Ele diz, aqui está o coração do homem, eu vou botar aqui dentro essa porcariada toda, desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia, vou colocar dentro do coração do homem? Não, Deus colocou um órgão puro, um órgão maravilhoso, um órgão de vida, que dá vida ao homem. Agora, o homem é que foi buscar avidamente, com o bocão aberto, ele foi buscar a imundície nos canais de televisão, nos canais de rádio, naquelas coisas que porcamente ensinam as coisas erradas para a nossa população. E aí saiu um moço, né?
e vai lá e mata uma porção de gente, porque ele viu na televisão. Vai outro, entra no cinema em São Paulo, porque viu na televisão, porque viu no joguinho, né? Porque viu no joguinho. Crianças aí com 10 anos fazendo jogo de matar. Outro dia um neto meu, criança, gritou lá do quarto: já matei esse homem 10 vezes, ele não morre. Porque eles fazem até isso, né? A pessoa morre, mas lá na frente levanta de novo, para poder incentivar a criança, mas tem de matar bem agora tem que matar de jeito, né? Aí mata, mas lá na frente aparece outra vez. Isso tudo é engendro do diabo, para poder fazer a nossa criançada perder o rumo das coisas. E o pior é que essas velhinhas aqui, infelizes, elas se sentam em frente à televisão, né? E põem do seu lado as netinhas, os netinhos, e aí a porcaria, eu ia falar um outro nome que começa com M, mas em respeito à televisão não vou falar. Aí aquela porcaria entra no coração das crianças desde pequeno, se aninha ali, e as crianças mais tarde não têm no coração a coisa boa, a árvore boa, o bom tesouro, não, tem no coração o mau tesouro, a coisa má, para se tornar uma pessoa má. Gente, aonde está a nossa responsabilidade nesse mundo, para nós fazermos as pessoas caminharem corretamente dentro daquilo que Deus quer de nós? Aí a gente vai terminar a nossa meditação com a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo aos Filipenses nos dá uma maneira da gente viver. E ele diz assim, no capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse tipo de gente aqui não vive com alegria. Porque se vivesse com alegria, não pegava um trabuco para ir buscar 50 reais que ela imaginou que perdeu. Porque alegria no coração é alegria para tudo. Se eu perdi os 50, Deus vai me dar mais. Se eu não joguei fora, se eu não comprei em droga, se não fui roubado, Deus vai me dar esses 50 reais de uma maneira ou de outra. Não preciso usar dessa coisa que está dentro do meu coração, de homicídio, de violência, etc. Alegrai-vos. Quando a alegria de Deus está no nosso coração, nós passamos por cima de todas as coisas. O nosso trabalho modifica, a nossa vida modifica, os nossos relacionamentos modificam, quando a gente põe a alegria do Senhor no nosso coração. E tudo seja motivo de alegria para nós, porque quando a gente tem a vida em Deus, a vida em Jesus, tudo que vai acontecer para nós é de bom. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Veja bem, se essa senhora aqui conhecesse a palavra de Deus, na ansiedade que ela teve dos 50 reais, ninguém consegue imaginar, ela foi buscar 500 reais da aposentadoria dela, aquilo devia estar contado, medido e pesado. É tanto para a farmácia, é tanto para a luz, é tanto para a água, é tanto para o telefone, é tanto para isso, tanto para aquilo, e falta 50, né? E falta 50. O que a Bíblia manda fazer? A Bíblia manda assim, olha, não andeis ansiosos, não tinha que ter ansiedade. Senhor, faltou 50. Então, o que nós temos que fazer? Conheça diante de Deus as nossas petições, pela oração e pela súplica. Senhor, eu quero lhe pedir que o Senhor, primeiro, me ajude a descobrir onde for parar os meus 50 reais. Segundo, se realmente a moça do banco não me deu, que tenha sobrado no banco para eles me darem. Terceiro, Senhor, se não foi no banco, o Senhor supra essa minha deficiência. Se eu perdi por caduquice, se eu perdi por falta de cabeça, o Senhor me dê no lugar. Oração e súplica ao Senhor. E não sair com uma arma para buscar 50 reais e pagar 415 de calção, ainda porque ficaram com dó dela, porque se fosse outro, a calção era muito maior. E vai sofrer um processo que pode desagar em 4 anos de prisão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. E olha o último versículo que está aqui no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, a nossa mente tem que ser dentro da verdade. Tudo que é respeitável tem que ser dentro do respeito. Tudo que é justo, dentro da justiça. Tudo que é puro tem que ser dentro da pureza. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, isto seja o que ocupe o vosso pensamento. Nosso pensamento tem que estar dentro do que é respeitável, do que é verdadeiro, do que é justo, do que é puro, do que é amável, do que tem boa fama, do que tem virtude e do que tem louvor.
Isso é que nós devemos ocupar o nosso pensamento. No momento que nós enchermos o nosso coração do bom tesouro, nós só vamos despejar para fora de nós o que é bom, o bom tesouro. No momento que nós reservarmos dentro de nós o mau tesouro, e o mau tesouro entra dentro de nós de maneira hoje imperceptível e de maneira até gostosa, porque quem não gosta de ver uma novela intricada, bonita, cheia de vida, entra de uma maneira gostosa. Agora, aquilo que entra dentro de nós, dessa maneira gostosa, ele se torna o mau tesouro. Lembro, quando eu já preguei aqui sobre Jeremias, que Deus mandou ele comer o rolo, e disse que quando ele botou na boca, aquele rolo era amargo, mas quando ele mastigou o rolo da Escritura Sagrada, era doce como o mel. Esta é a palavra de Deus em nossa vida. Vamos buscá-la para que nós tenhamos uma vida diferente e uma vida cheia de abundância que Cristo nos legou. Os que creem, digo amém e glória a Deus. Vamos orar para que nós possamos colocar na nossa vida o bom tesouro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, que a tua orientação, que a tua bondade, que a tua misericórdia nos ensine, Senhor, a buscarmos sempre o bom tesouro, para colocarmos dentro do nosso coração. Que o nosso coração, que a nossa alma, que a nossa vida, que o nosso espírito, seja ele fundado no bom tesouro, na boa coisa, para que nós possamos despejar do mundo só coisas boas, só frutos bons, só palavras boas, só vida completamente exemplar, para que ao nosso derredor nós possamos ser testemunhas cristãs do Senhor Jesus. Os que creem, digo amém, glória a Deus. Oremos agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu, é o poder, o reino, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E vamos nos ungir, porque a unção quebra o jugo, não é isso? Esta é a verdade.